Muito boa noite. Estamos começando pela FATEC mais uma aula sobre liderança cristã. Sou o professor João e estamos começando também na nossa apostila mais um módulo, um módulo que fala sobre tentações na liderança. Será que o líder, de alguma maneira, ele pode ser tentado enquanto líder? Será que alguma coisa na sua liderança pode fazê-lo cair? Em especial hoje nós falaremos sobre o poder, tá? Vamos adiante aqui. Poder é algo que pode fazer com que um líder caia. O líder pode ser tentado e pode cair então por ter poder. Você sabe, o líder cristão ele lida diretamente com o poder. Ele tem o poder nas mãos, porque ele lidera um grupo, ele conduz um grupo. Agora, a maneira que ele conduz esse grupo, ou seja, a maneira que ele tem o poder, é algo benéfico ou está sendo na vida desse líder e na vida dos seus liderados uma maldição? É isso que nós vamos estudar, é isso que nós veremos nessa noite. Nós falaremos então um pouco sobre poder. Como você e como eu temos conduzido então o fato de termos poder nas mãos. Vamos adiante? Eu quero ler um pensamento com vocês. Como você então administra o poder? E vocês sabem, sempre nós comparamos, sempre nós temos por base aquilo que a palavra de Deus nos diz e aquilo que Jesus nos diz. O nosso entendimento como líderes cristãos deve vir a partir dos princípios dados por Cristo. Jesus é o nosso modelo. E perceba que Jesus sempre foi um líder íntegro. Jesus não fazia jogadas, Jesus nunca usou seu poder para fazer cambalachos, para fazer armações, e ele nunca também precisou enganar ninguém. Mas muitos líderes são diferentes de Jesus. Muitos líderes, quando têm o poder nas mãos, eles usam de maneira errada, fazendo dele, então, uma maldição para ele e para as pessoas a quem ele lidera. Ele pode usar o poder, por exemplo, para benefício próprio. E não é a maneira que Jesus usava o seu poder. Quero ler com vocês um texto bíblico, vamos adiante, que é o texto onde fala sobre a tentação de Jesus. Imagine Jesus, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. Ele não poderia ter usado o seu poder em benefício próprio? Ele não poderia ter usado o seu poder, por exemplo, para exterminar Satanás de perto dele enquanto tentado? Vamos ler o que o texto diz e vamos ver as informações que o texto nos diz e para vermos algumas conclusões aí que nós podemos tirar a partir desse texto. O texto é o de Mateus, capítulo 4, eu vou ler com vocês de 1 até 11. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe, senão você pode também acompanhar na tela. Então vejam, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E veja a condição de Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quero dizer para vocês que Jesus estava debilitado na situação. Ele estava com fome, porque a sua humanidade ali estava bem firme, bem presente. Jesus se fez humano e Jesus sentia coisas como os humanos sentem, principalmente fome. E ele estava 40 dias e 40 noites jejuando, mas veja, Jesus buscava ali um contato com o Pai, buscava uma comunhão com o Pai. Ele passou 40 dias e 40 noites se preparando para ser tentado. Ele estava ali em comunhão com Deus o Pai. E veja, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Eu quero dizer para vocês que Jesus tinha plenamente o poder para transformar aquelas pedras em pães. Se vocês se lembrarem do milagre, onde Jesus transformou a água em vinho, Jesus fez água virar vinho. Ele poderia muito bem transformar uma pedra em pão para saciar a sua fome. Mas veja a resposta de Jesus ao tentador. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo então não obteve sucesso. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ao que os anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Veja que o diabo começou então a usar das próprias escrituras. Começou a usar de verdades, mas de uma maneira distorcida, querendo então tentar a Deus.
Mas veja, se Jesus tivesse cedido à tentação, ele cairia em um outro problema que ele mesmo relatou. Vejam só. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, Jesus não poderia ir contra a vontade de Deus somente para satisfazer algo que nem precisava. Ele não tinha motivo de se jogar, ele não tinha necessidade de se jogar do alto. Tentar Deus sem motivo não era a necessidade de Jesus. Veja só, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Meus queridos, eu quero dizer que muitos líderes caem nessa tentação. Quando o dinheiro, o poder começa a ser mais forte do que a vontade de Deus, muitos líderes cedem à tentação do diabo. E acabam cedendo, isso vai me dar dinheiro, isso vai me dar poder, se eu agir com a minha liderança dessa maneira eu vou ganhar muito. Começam a querer satisfazer o seu próprio eu, querendo ter poder para ter mais vantagem, ganhar mais e mais e mais. Eu quero dizer para você, líder, que quando um líder faz isso, ele está satisfazendo a vontade do diabo. Então vejam, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas veja a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Meu líder querido, de quem você está sendo servo? Do dinheiro? Servo do poder? Servo do eu próprio? Ou você é um servo de Deus? Se você é servo de Deus, você está fazendo como Jesus fez. Agora, se você é servo das outras coisas que eu te falei, de quem você está sendo servo então? Pois é, dele mesmo, do inimigo, do tentador. Então, coloque a mão na sua cabeça e pense, será que compensa servir a Deus ou servir ao tentador? O que vai me dar a salvação? Servir ao tentador pode talvez até te dar um prazer momentâneo, te dar um poder momentâneo, uma riqueza momentânea, mas nunca, nunca te dará a eternidade ao lado de Cristo. Continuando o texto, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos, é exatamente isso que o diabo faz quando você está firme em Deus. Ele foge, ele vai embora, porque ele não vai obter êxito com um líder que verdadeiramente faz a vontade do Pai. Vamos adiante? Existem duas espécies de poder, o poder de posição e o poder pessoal. O que seria então cada uma dessas espécies? Poder de posição. Esse é o poder que você exerce pela posição que você tem. Por exemplo, você é o pastor da sua igreja. Você tem um poder de posição. As pessoas vão te respeitar porque você é o pastor da igreja. Agora, existe também o poder pessoal. É aquele poder que vem através do teu carisma, da pessoa que você é, aquele que reflete o teu caráter. Você é uma pessoa que só de olhar, de estar perto de você, a gente entende que você é uma pessoa poderosa, que as tuas palavras são palavras sábias, são palavras que edificam, palavras que trazem as pessoas mais perto de Jesus. Talvez você tenha as duas coisas, você tem o poder de posição, você ocupa um cargo de liderança na igreja, e você também tem um poder pessoal. Agora, seria complicado se você tivesse somente o poder de posição. Você, por exemplo, ser ou ter uma posição, ser um pastor de igreja, por exemplo, mas na verdade ser somente um lobo com pele de cordeiro. Pela posição, pela reputação ali que você tem, as pessoas te respeitam, mas no fundo, quando você não está perto, elas sabem que você não é aquilo que você está vendendo, que na verdade você não tem nada a ver com aquilo que você apresenta. Então seja também e tenha também um líder que tenha um poder pessoal. Que a sua palavra realmente seja uma palavra que edifique, uma palavra de conforto, uma palavra de verdade. Não adianta dizer ser uma coisa e na verdade ser outra coisa. Duas espécies de poder então. Poder de posição, que é aquele do cargo que você ocupa, que não há mal nenhum você ocupar um cargo de liderança na igreja. É exatamente isso que Deus espera de você, que você desenvolva os seus dons. Mas veja, Deus também espera que verdadeiramente você seja aquilo que você está designado a ser. Ou seja, você faça bem feito o dom que Deus lhe deu e seja verdadeiramente uma pessoa que leve as pessoas para Cristo através do teu testemunho pessoal. Tá bem? Vamos adiante?
Hoje, líderes, para manterem o poder, eles acabam fazendo algumas coisas erradas aos olhos de Cristo. E eles acabam lançando mão dos seguintes meios. Vejam, eles manipulam as pessoas, eles usam um poder de persuasão, um poder de convencimento muito grande para persuadir as pessoas. Eles vendem para você aquilo que você não precisa. Não sei se você já viu algumas propagandas de televisão que querem vender um produto que você não quer, com dinheiro que você não tem, na hora que você não pode, sem precisar ainda, né? Você não tem dinheiro para comprar aquilo, você não precisa daquilo, aquilo não vai trazer benefício nenhum para a sua vida, você nunca tinha vivido com aquilo, mas agora o vendedor consegue mostrar para você e dizer para você que aquilo é a maior necessidade que você precisa, que sem aquilo você não vai viver. E o que você faz? Você é manipulado e acaba comprando. E um produto às vezes que custaria R$100, você acaba pagando R$400 pelo poder de manipulação daquele líder que empurrou em você aquele produto. Existem alguns líderes que se dizem líderes cristãos que acabam fazendo a mesma coisa. Manipulam as pessoas ao seu próprio favor. Fazem as pessoas entender, por exemplo, que dando grandes quantidades de dinheiro à igreja, elas vão ser cristãos melhores. E os líderes acabam pegando esse dinheiro de uma maneira errada e usando para o seu próprio benefício, em vez de usar esse dinheiro para a pregação do evangelho, para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Está errado. Manipular as pessoas é errado, e Jesus nunca manipulou ninguém. Então você como líder, eu como líder, nós não devemos manipular nenhuma pessoa, nenhum liderado. Outra coisa, fazer com que as pessoas tenham sentimento de culpa, tenham vergonha de ser quem são. Alguns líderes colocam as pessoas tão para baixo que elas se sentem nada. O líder cristão não deve fazer isso. O líder cristão deve agir de maneira que valorize as pessoas e mostrar a todas as pessoas que são importantes no reino de Deus, que todas as pessoas são iguais para Jesus e todas merecem o céu. Fazer com que as pessoas não se envergonhem, nem envergonhar as pessoas em público. Ignorância também, né? Líderes que fazem ameaças. Queridos, o líder cristão não deve ganhar nenhum membro, nenhum discípulo por ameaça. Ele deve ganhar sim por amor. Jesus não ameaçava ninguém. Jesus, em todas as suas palavras, ele dava doses de amor e usava de amor para com as pessoas. Também não devemos rebaixar, ridicularizar pessoas. Dizer que somos melhores porque estamos na posição que estamos. Por exemplo, eu sou gerente ou presidente de uma empresa e trato o meu liderado daqui de cima, né? Eu olho para ele lá embaixo e falo assim: olha, você é um pequeno, você é um subalterno, você está abaixo de mim, você não sabe nada, eu sou muito melhor do que você. Essas palavras nunca deveriam ser usadas por um líder cristão. E apelos também, né? Fazem apelos mexendo com o sentimento das pessoas. Acaba se tornando então uma manipulação. Acabam manipulando as pessoas, fazendo com que levando a pessoa pelo lado sentimental, fazerem algo que não querem fazer, que na verdade não estão fazendo de maneira racional. Se vocês olharem essa lista, vocês não vão encontrar em nenhuma dessas situações Jesus usando alguma dessas técnicas de liderança. Jesus usava a técnica do amor para liderar as pessoas a quem ele liderava. Vamos adiante? Como Jesus então exerceu o seu poder? Vamos ver. Eu quero ler João capítulo 13, do verso 12 ao verso 17. E veja que é algo bem diferente do que muitos líderes fazem. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ou seja, vocês estão me chamando de líder, de pessoa que tem o poder, e isso está certo. Mas veja, qual é a condição de liderança para Jesus? Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes.
Também não adianta só saber, nós temos que colocar em prática. Veja que aquele que tinha o poder, aquele que tem o poder, ele veio para servir, não para ser servido. E líder cristão, é isso que é poder para o líder cristão: servir, ajudar o próximo, servir ao próximo, se colocar na mesma situação que ele. Veja, Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos e disse: estou fazendo o exemplo. E fez aos seus discípulos, e seus discípulos tinham o que então como exemplo? Também lavar os pés e servir aos outros. Também estar para servir, não satisfazer o próprio eu. Veja que em nenhum momento Jesus, sendo o rei do universo, colocou os seus discípulos como escravos, ou colocou os seus discípulos como pessoas da corte que estavam ali para servir a ele. Não, Jesus falou: eu é que estou aqui para servir. E vocês também são pessoas que também devem servir aos outros. E assim é a vida do líder cristão: servir, servir, buscar o interesse dos outros, não o próprio interesse. Vamos adiante? Veja Romanos capítulo 13, do verso 9 ao verso 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Olha só a palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que aí não está dizendo ama você e deixa teu próximo para lá. Aí também não está dizendo ama você e faça o teu próximo de escravo. Não, aí está dizendo amará o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você é um líder que exerce poder, ame o próximo e seja um servo, tá? E o amor não faz mal, o amor não tira proveito, tá? O amor não tira vantagem, não usurpa o próximo. Não faz com que o próximo seja manipulado. O amor não é manipulador. Vamos adiante? Olha esse outro texto de Lucas, capítulo 9, e o verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Deu para entender que ter poder com relação à liderança cristã é negar o eu e servir o próximo? Exatamente isso que Jesus espera de nós, que o eu não seja exaltado, e sim, o amor ao próximo é que seja manifestado. Se de alguma maneira você pensava que você tinha que tirar proveito da situação por ser líder, tirar proveito da situação de ter poder, eu quero dizer para você que você estava sendo tentado a fazer aquilo que é errado. Então, deixe de fazer isso, faça daqui para frente o que é correto. Seja um líder que usa o poder em benefício do próximo. Vamos adiante? Poder, medo e amor, né? Onde essas coisas se juntam, entram em conflito? Será que para ter poder eu tenho que demonstrar medo às pessoas em que eu lidero ou demonstrar amor? E veja o que diz o texto de João, capítulo 13, o verso 34 e o verso 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nosso Deus é um Deus de amor, não é um Deus de medo. Você deve servir a Deus por amor. E você deve também amar ao próximo. É uma relação de amor, não uma relação de medo. Se a sua liderança é uma liderança onde você está exercendo somente medo nas pessoas, não faça isso, não faça aquilo, isso está errado, isso não pode, só demonstrando medo às pessoas, eu quero dizer para você e perguntar: onde está o amor? Onde você tem colocado aquilo que Jesus mandou, que é o amor? Onde você tem exercido o poder com amor? Será que é só medo que você tem usado? Vamos adiante? Olha só, 1 João capítulo 4, do verso 16 ao verso 18, vê se não vai em encontro ao que nós estamos falando. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Olha só agora que interessante, no amor não há temor, ou seja, não há medo.
Não é para você colocar medo nas pessoas. Não é para você deixar as pessoas amedrontadas. É para você levar amor às pessoas. É para você demonstrar amor a todas as pessoas. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Lança fora, tira o medo. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Deu para entender? Não é por medo que você deve servir a Deus e fazer com que os seus liderados façam a tua vontade. Primeiro que a vontade que tem que ser exercida é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amor. Então, que a sua liderança, que o seu poder seja um poder dado e feito com amor. Vamos adiante? Mais um texto bíblico, o texto de 1 Coríntios capítulo 13, o verso 5. Jesus recebia seu poder de Deus. Ele exercia esse poder através do amor, com amor e por amor. Esse foi acrescentado, foi eu que acrescentei. A última parte que é 1 Coríntios, tá bem? Assim devem atuar os líderes íntegros, usando o poder para o benefício dos outros, não para os seus próprios, não para o próprio benefício. E aí então 1 Coríntios 13, 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal. Aí está falando sobre o amor. E Coríntios 13, né? Vocês sabem, é o capítulo que fala do amor. Mas eu queria que vocês atentassem justamente para esse trechinho onde fala, não busca os seus interesses. Queridos, qual é a tua verdadeira intenção como líder? Qual é a tua verdadeira intenção como líder? Ter poder e usar esse poder em benefício próprio? Isso não tem nada a ver com uma liderança cristã. A liderança cristã exerce amor, amor ao próximo e amor a Deus. O líder que tem o poder de Deus na vida dele, ele é um líder que ama a Deus e ama ao próximo. Ele não busca, ele não visa o seu próprio interesse, ele não quer tirar benefício, proveito da situação. Tá bem? Deu para entender isso? Vamos adiante? Mateus capítulo 20, o verso 28 nos diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Liderança requer responsabilidade, e responsabilidade sobre as pessoas a quem o líder lidera. Você é responsável por um grupo de pessoas, meu querido líder. Você tem feito de tudo por essas pessoas. Você tem usado o poder que você tem para ajudar essas pessoas a chegarem aos pés de Cristo e viverem ao lado de Cristo para nunca mais se separar? Você consegue, líder cristão, usar o poder de maneira correta como Jesus usava, de maneira em aproximar as pessoas aos pés de Cristo? Se você está fazendo isso, parabéns. Você está fazendo exatamente o que Jesus espera que você faça. Vamos adiante? Mais um texto bíblico, olha só, Lucas capítulo 14, o verso 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será o quê? Humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será então exaltado. Queridos, o maior no reino de Deus é aquele que se faz pequeno para servir. É aquele que não se exalta. Lembra Satanás no céu, quando ainda era Lúcifer? Ele disse o seguinte, você pode verificar o texto bíblico: subirei às alturas e colocarei meu trono acima do trono do Deus Altíssimo. Se exaltando, querendo ser mais do que o Criador. A criatura querendo ser mais que o Criador. E vocês viram o que aconteceu com Satanás, com Lúcifer então. Foi expulso do céu. E se tornou Satanás, o enganador, o tentador, que vai ser exterminado junto com o pecado, de uma vez por todas desse mundo. Então veja, você está se exaltando? Quando você se exalta, de acordo com o raciocínio, e de acordo com o que o texto diz, com quem você está parecendo? Então cuidado, é mais bonito então que você seja um servo de Deus, uma pessoa que usa os seus dons, o seu poder e o seu talento para servir as pessoas e servir a Deus, levando o amor de Deus a todas as pessoas. Vamos adiante? Olha só o que diz Isaías no capítulo 2. Eu vou ler primeiro o verso 17, depois eu leio o verso 11, tá bem? E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia.
Não é para se exaltar, querido. É Deus que deve ser exaltado. A toda honra e toda glória deve ser para Deus, não para você. Cuidado com o poder. O poder estraga as pessoas. Muitos perderam a vida pelo poder. Muitos caíram pelo poder. Você lembra de Hitler? Adolf Hitler teve o poder nas mãos. E você sabe a história, você sabe qual foi a consequência. E muitos que tiveram poder nas mãos usaram o poder para manipular, para ganhar, e acabaram perdendo por ter o poder nas mãos. Olha só, Isaías 2:11. Os olhos altivos do homem serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. É só o Senhor será exaltado naquele dia. Quando Jesus voltar, vai adiantar alguma coisa você ter tido muito poder? Ter usado o seu poder para ser um ditador? Para ser um manipulador de pessoas? Não vai, porque só Deus deve ser exaltado. Só Deus deve ser a honra e a só Deus deve ser toda a glória, tá bem? Vamos adiante? Então eu queria concluir com essa frase, esse pensamento que de vocês. É quando obedece a Deus e serve aos outros que o líder encontra o seu maior poder. É servindo que você vai perceber e vai encontrar o seu maior poder. Sabe, eu quero contar uma coisa maravilhosa para vocês, se você ainda não faz isso. O dia que você levar as pessoas para Jesus, o dia que você usar o seu poder, de repente a sua fala, de repente o seu jeito para pregar, para cantar, na liderança que você exerce, você usar esse poder para trazer as pessoas ao pé de Cristo, aí você vai entender a recompensa maravilhosa vinda do céu para você. Sabe, queridos, e quando Jesus te perguntar, onde está o rebanho? Onde está o lindo rebanho que eu te confiei? E você vai responder de acordo com o que está escrito em Isaías, eis-me aqui, Senhor, eu e o rebanho que o Senhor me confiou. Queridos, que maravilhoso poder levar pessoas a Jesus. Que maravilhoso é poder servir, ser um instrumento de Deus, levando o amor de Deus às outras pessoas. Sabe o que é isso? Isso é poder. Isso verdadeiramente é poder. Vamos adiante. Eu quero concluir então deixando para vocês mais uma vez o nosso e-mail, tá? alunoead@fatec.com.br. Se você teve alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, se você quer me perguntar alguma coisa dentro da aula ou algo que você lembrou também, pode usar do e-mail que eu estarei lhe respondendo com maior alegria, com maior prazer. Uma boa noite para você, até semana que vem então com mais uma aula. Boa noite.